Respeito, galera. Respeito. Olá, você está no Palavreando. Leozeli Mazum. Ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. sorteio, né, amiga? Sorteio. Então vai, puxa aí. Você Não, hoje. você agora. Eu? É. Bora puxar. Eu já puxei a Glória, puxei o Irrefutável. Você puxou? Ó. Eu puxei. Tá? Essa aqui caiu, então acho que como caiu é essa, né? Nossa Senhora. Respeito, galera. Respeito. Só para coroar, né? Todos os outros episódios que a gente falou até agora. Enquanto eu procuro a palavra, você vai fazer o quê? Eu vou fazer os meus pedidos de praxe. Pedir para que vocês curtam o nosso canal, curtam muito, muito, muito. Ativem o sininho para serem notificados quando novos episódios forem ao ar. Compartilhem os nossos vídeos, por favor. Inscrevam-se no canal para que os nossos números de inscritos subam e a gente fique muito, muito, muito feliz e animado para fazer novos e novos episódios e estudar muito para trazer o que há de melhor para vocês. É isso, né? Falou de comentar? Falou. Não? Falei de comentar? Falei de comentar? Então, por favor, né? Comente. Se não falou, a gente só reforça. Comente. Tudo logado para que o YouTube considere. É isso. Então vamos lá. Respeito. Substantivo masculino. Ato ou efeito de respeitar ou respeitar-se, ou sentimento de quem respeita. Referência, relação, consideração, receio, temor, medo, dizer respeito a, ter relação com, estar referido a, ser do interesse de, a conversa não lhe dizia respeito. Aí eu achei interessante que tem respeitos, tem o plural, que aí aqui é cumprimento respeitoso, quando é no plural. Cumprimento respeitoso, olha que interessante. Interessante, né? Falei, gente, que legal. Então, respeito, galera. O que dizer de respeito, né? Olha só, aqui no online, embora bata muito com o que tem aí, só para confirmar, né? Substantivo masculino, o efeito de respeitar, respeitar-se, inclusive, consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém ou algo, obediência, acatamento. Os pais usam isso, você me respeite, hein? É verdade. Né? Modo pelo qual se encara uma questão, ponto de vista, tenho respeito por isso. Legal. Né? Tenho respeito por essa opinião. O que motiva algo, razão, causa. Sentimento de medo, receio. Cumprimentos, saudações, homenagens. Envie-lhes o meu respeito, ou os meus respeitos. Semelhantes, homenagem, consagração, cortesia, opostos, indisciplina, indocilidade, infração. De novo, né, Rô, se você me permite, sempre as palavras, nós observamos aqui que as palavras mais importantes, mais relevantes para a nossa vida, têm em si carregam em si pouco significado teórico. Não tem tantos significados, exatamente, né? Não tem muitas variações, porque ela é tão plena de significado, exatamente, que ela não precisa de tantos sinônimos. Exato. Né? Ela é muito contundente, né? E na verdade, respeito, no nosso dia a dia, independente do agir-se com respeito, é muito comum que a gente ouça tudo está embasado no respeito. Começa tudo pelo respeito. Se tem respeito, tem tudo. Ou seja, é algo que sustenta as relações. Sim. As relações humanas, as relações corporativas, as relações comerciais, as relações legais. Né? É interessante o quanto o significado dessa palavra
importante para que a gente tenha uma vida, viva melhor, né, em sociedade, né, que acho que falta muito, né, no respeito. As pessoas querem mais os seus direitos, ter mais respeitado os seus direitos do que respeitar, inclusive, os deveres que as pessoas têm que ter. Então, por isso que eu acho que a gente vive aí num mundo muito polarizado, porque eu tenho direito, mas eu não tenho dever. Aí o outro só tem dever. Né? É Exato, louco isso, ou seja, não se respeita essa igualdade, né, de direito e dever. Porque todos nós temos direitos e deveres. O problema é que quando a gente só está na busca dos nossos direitos, a gente acaba não trabalhando o respeito, né, com a ideia do outro, com a opinião do outro, com a vida do outro. A gente interfere, a gente quer dar as rédeas, como é que o outro tem que viver, a gente está sempre apontando para fora, né? É sempre para fora, sempre no outro. Na verdade, existe entre os autos que te levam ao alto, existe o autorrespeito. Então, começa por respeitar a si mesmo. E, de novo, se eu consigo respeitar a mim mesmo, automaticamente eu passo a entender que para eu ser respeitado, eu preciso respeitar. E falta uma parte disso. E eu preciso impor o respeito, não no sentido de imposição, mas impor porque eu exerço. As minhas ações, as minhas atitudes. Porque assim, quando no dicionário eles falam ter medo de, na minha concepção, o medo ele está muito, muito ligado ao fato de eu temer a reação do outro, não respeitar o outro pelo que ele é. Né? Porque quando você respeita a pessoa pelas atitudes, pela ponderação, pelo equilíbrio, pelo exemplo, o respeito vem de uma maneira tão automática, ele não precisa ser imposto. O respeito é algo que a gente conquista, não impõe. O medo é o respeito imposto. Exatamente. Porque o outro só está te respeitando porque ele tem medo de você. Não porque ele respeita as suas ideias, não porque ele respeita o seu comportamento, não porque ele respeita o seu exemplo. O que acontece é que as pessoas querem respeito, mas elas não se dão ao respeito no sentido de comportamento. Exatamente. Como é que eu me porto perante a sociedade? Como é que eu me porto perante a minha família, né? As pessoas com quem eu convivo? Como é que eu sou? Eu respeito a opinião do outro? Ou eu tenho, a palavra final é minha? Eu respeito o jeito do outro, porque é aquela história, né? Você quer ser respeitado porque é o meu jeito. Eu penso assim, eu sou assim. Então eu preciso ser respeitado porque é a minha identidade. Agora, e respeitar o outro, a identidade do outro, a personalidade do outro, a crença do outro. Então o respeito, ele é via de mão dupla. Então, quando ele é visto dessa forma, as relações elas se estreitam e são de respeito, de admiração mútuas. É como no mundo corporativo, por exemplo, quando nós falamos de liderança, e liderança hoje é algo que todas as pessoas que têm ali um posto de responsabilidade, a gente não chama mais de chefe, chama de líder. E lá no começo, quando começou a se falar de liderança, né, o líder servidor, o monge executivo que trouxe à luz esse conceito, né, do líder servidor, no sentido de que o líder faz parte da equipe, ele não manda na equipe, o chefe manda na equipe. Sim. Né, o líder faz parte da equipe, estamos todos juntos. Então foi uma maneira da gente entender a liderança como alguém que se conhece a tal ponto de liderar pessoas, de inspirar pessoas. Eu acho que essa é a palavra. Né? Inspirar. O líder hoje ele inspira. O chefe ele manda, o líder conduz. E mandar no sentido de que as pessoas respeitam o chefe, porque o chefe detém o poder de te demitir, de não te dar uma promoção, de te punir de alguma forma. O líder não, você vai seguir o líder pela atitude, pelo exemplo, pela inspiração. Então o respeito ele esbarra em nós em todos os ambientes que frequentamos. O respeito familiar, que não tem nada a ver com hierarquia, pessoas. O respeito não tem nada a ver com hierarquia. No âmbito familiar há
alguém da família que, por atitudes, por exemplo, tem o respeito de todo mundo, por experiência, tem o respeito de todo mundo e não necessariamente é o pai e a mãe. Né? Então, o respeito não tem nada a ver com dinheiro, com poder, com cargo, com posição. Ele tem muito a ver com o que você angariou das pessoas sendo você. E quando você fala, quando você puxa o autorrespeito, né, Rô? Quando você começa a se autorrespeitar, é fácil você ser o exemplo. É fácil você despertar no outro o respeito por você. Porque você se respeita. E a gente, não sei se a gente já falou aqui, desculpa se a gente já falou aqui, ou enfim, mas a gente dá para o mundo, a gente recebe do mundo o que a gente entrega para o mundo. Então, se eu dou amor, se eu dou felicidade, se eu dou respeito, o mundo vai voltar, vai me devolver. Então, não necessariamente para as mesmas pessoas, né? Não são as mesmas que te devolvem, mas o mundo como um todo. Então, o autorrespeito, quando você traz o autorrespeito, eu acho que é importante, porque as pessoas esquecem. Elas exigem o respeito, né? Por exemplo, um pai, uma mãe exige o respeito do filho. Ó, respeita porque eu sou seu pai, respeita porque eu sou sua mãe. Mas o que o pai e a mãe estão fazendo por si como autorrespeito? Está respeitando o seu tempo? Está respeitando a sua hora de ir ao banheiro? Gente, a gente chega num lugar em que às vezes, por exemplo, principalmente, eu estou falando porque isto sou eu, lá atrás, isto fui, né? Fui, não sou mais. Eu não ia ao banheiro, porque eu tinha uma tarefa lá no trabalho para terminar. Enquanto eu não terminasse aquele negócio, eu não me permitia sair, perder 2, 3 minutos, 4 minutos para ir ao banheiro e voltar. Eu queria terminar, né? Aí é um processo louco, mas principalmente autorrespeito com o meu biológico. Meu biológico está dizendo, olha, é hora de parar, é hora de tomar um copo d'água, é hora de você almoçar, sente com dignidade, com calma, e almoça tranquilamente, janta, né? O jantar também tranquilamente, mas a gente está sempre correndo, não sei do que a gente está correndo, não sei se a gente está indo, se a gente está correndo de alguém, não sei se a gente está correndo para alguém ou se está correndo de alguém. Correndo em círculo, né? Ou atrás do próprio rabo. A gente está sempre com pressa, a gente não respeita o nosso horário de sono, então estamos com sono, mas não. Ficamos acordados até meia-noite, 1h, 2h da manhã, no dia seguinte, 5h da manhã tem que estar de pé porque tem que resolver alguma coisa, ou seja, não respeitamos o nosso corpo, estou falando de respeito de corpo, não estou falando de horário. Né? Tem gente que dorme 8 horas, tem gente que dorme 5, tem gente que dorme 3, e se o biológico da pessoa tá assim, tá tudo bem, é disso que eu estou falando. Você acorda cansado. Na verdade, é respeitar os seus limites, né, amor? Respeitar o seu tempo, os seus desejos, né? A maneira com a qual você se vê, a maneira com a qual você se vê o mundo. Então, começa de novo, né, exaustivamente em nós. Né? Eu me respeito ou me autoflagelo. Né? Essa é a palavra. Né? Quando eu não respeito, eu cometo autoflagelo. E não há milagres. Eu planto morango, eu vou colher morango. Então é aquela história, se eu não começo a cultuar em mim a delícia de ser respeitado, eu muitas vezes nem sei, eu quero que a pessoa respeite o que em mim, se eu mal me respeito. Nem sei o que é isso, né? Exatamente, então eu desconheço. Nem sei o que é eu me respeitar. Eu me respeitar eu ser egóica, eu me respeitar eu ser orgulhosa. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Então, quando você se vê na condição de relacionar-se, você fala, né? É muito pesado quando a pessoa fala, eu me senti desrespeitado. Mas você já se desrespeitou antes, né? O que é se sentir desrespeitado? Você deixou claro isso? Você se coloca, né? Até aqui você pode chegar, daqui para cá é meu espaço. Aí a gente entra na comunicação também, né? Exatamente. Problema de comunicação, né? A gente não sabe se comunicar com clareza, com assertividade. Porque muitas vezes a falta de respeito se dá no processo de comunicação. Né? A pessoa fala algo que me agrediu. E muitas vezes a pessoa nem sabe, porque nós não sabemos esclarecer
Até onde é o limite? Até onde? De que maneira eu quero ser tratado? Porque eu trato as pessoas de qualquer jeito. É por isso que quando a gente está em aula, a gente vai dar aula, né? Principalmente as aulas que a gente dá, né, Rô, de empreendedorismo. Antes de começar a aula lá tem o combinadinho. Que nem você faz com criança, sabe? Então você fala, gente, ó, não é para usar o celular, por quê? É respeito com o processo da aula, não é respeito com a professora, não é, é respeito com todos. Porque quando você tá lá, se a regrinha, né, foi clara, a gente tem que dizer, galera, a gente chega ao ponto de dizer para adulto que a gente tem que deixar o celular desligado enquanto a gente está na aula. Né? Se tem algum problema, então tá bom. Tem algum problema, deixa no silencioso, porque às vezes, né, tem um monte de mãe, tá, tá com o filho doente, enfim. Tá com algum problema, deixa ele no silencioso, levanta e saia da sala. Não é para ficar respondendo ali o WhatsApp, enfim, enquanto... É porque você atrapalha o entorno, restante. Então, isso é respeito. Então, só que aí você precisa dar recado para adulto, porque adulto não sabe. É a história da ética, né? Exatamente. Quando a regra é clara e a pessoa infringe a regra por descaso, por desrespeito, por deboche, existem mil situações, né? É uma coisa, quando ela não é clara, porque é assim, gente, quando você silencia, o silêncio é a única forma de comunicação que dá vazão a qualquer interpretação. Então, se você se calou, as pessoas não sabem o que você está pensando, o que você sente, como você se sente desrespeitado. Então, cuidado com o silêncio, cuidado com a omissão. Agora, quando se desrespeita com a regra clara, aí já foge a lucidez, né, a humanização. É a história, vamos supor, né, exemplos práticos. Você vai à casa hoje, é muito comum, está se tornando cada vez mais comum as pessoas não entrarem em casa com calçado. Sim. Então, se você vai à casa de alguém e percebe que todos os calçados, e normalmente quem adquire esse hábito, tem lá na frente da porta os calçados e muita gente, cheia de gentileza, coloca chinelinhos ali para você colocar. Por que você vai andar? Entrar com tênis? Você viu ali, às vezes há pessoas gentilíssimas, né, que vão dizer, olha, não tenho, antes de te convidar, você se importa com isso? Já avisa, né? Já avisa. Agora, há pessoas que ainda assim, eu não vou. Aí, se para você é ultrajante, se você não concorda, você tem, de novo, o silêncio. Eu não vou, tem outro compromisso, enfim, você não precisa ultrajar o outro. Né? Uma outra coisa que eu faço eventos, eu vejo, por exemplo, em eventos evangélicos. O evangélico, ele tem por valor não servir bebida alcoólica. E o que o convidado faz? O convidado que teoricamente é amigo ou familiar, ele leva escondido. E ele acha que ele é o rei da cocada preta. Lembra da síndrome de Deus? Eu sempre vou falar da síndrome de Deus. Então você está indo a uma festa, você sabe que não tem bebida alcoólica. Ou você aceita as regras ou você não vai. Exatamente. Então, nesse sentido, você fala como respeitar alguém que tem essa atitude e que ainda se vangloria disso. É muito complicado, né? As pessoas, de novo, né? Falta autoconhecimento, falta autodesenvolvimento, falta discernimento, é o mimado que sempre fez do jeito que quis e bateu o pezinho e acha que ele é o Deus da situação. Eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é assim, senão não vou. Gente, ninguém é obrigado a te engolir. Por que as pessoas acham que o outro tem que engolir? Olha, assim, eu não sei se tem muita pessoa que não gosta de mim. Deve ter um monte, com certeza, mas assim, claramente, né, dizer para mim, olha, eu não gosto de você. Teve uma pessoa na vida que eu soube que não gostava de mim, mas ela não me disse, veio por terceiros. Mas não importa, o que importa é, quando eu soube, ela não gosta de mim, não está no direito dela. Então eu não vou me impor eu não vou impor a minha presença. Ela não gosta, então eu não vou mais à casa dela. Por que eu vou impor a minha presença? Então isso é respeito ao outro. Porque eu poderia muito bem bater pezinho, né? Pois agora eu vou, só para mostrar quem eu sou.
E o respeito e o respeito, ele é tão genuíno, é uma atitude tão assim, admirável, que você deve respeitar até o que muitas vezes não é o que você pensa. Pô, que chato, a pessoa não gosta de você, mas é um direito dela. E para que você vai impor-se, frequentar, se não faz mais bem? Não vai fazer bem para a pessoa e nem para mim. Exatamente. Porque a pessoa não vai ser graciosa comigo. Ela provavelmente não vai me tratar mal, mas não vai ter empatia. E de novo é o autorrespeito, né? Você se respeitar, você não é bem-vinda. E às vezes não é maldade, fechou o ciclo. Muitas vezes o que você tinha que aprender ou ensinar já foi. Muda página, é cíclico, a vida anda, né? E não é maldade, cada um vive. Por isso que o respeito, como a gente falou no início, né, Rô? Ele permeia cada segundo da nossa vida em todos os lugares que nós vamos. É muito ruim não se sentir respeitado. É muito ruim. Por isso que a gente vive muito o conflito, né? É uma guerra fria, principalmente nos relacionamentos, porque é tudo na base da imposição, do eu. E a gente vive, de novo repetindo, a gente vive o nós. Não existe o eu sem o nós. Não há quem seja autossuficiente a ponto de não precisar de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu vivo sozinho. Cara, vai para uma ilha. E assim, gente, desculpa, mas assim, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente evoluiu? Por que a tecnologia está do jeito que está hoje? Por que a gente tem aí uma evolução como ser humano, quantas coisas novas, a medicina avançou. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque lá atrás o homem decidiu não mais ser nômade, sozinho andando, a ermo por aí, caçando, pescando para sobreviver. Ele resolveu viver em sociedade. Começar as pequenas comunidades, e daí das pequenas comunidades começaram a surgir as cidades, e a partir daí, quando ele se junta, quando ele passa a viver num lugar, quando ele se fixa num espaço, é a partir daí que as relações vão trazendo ideias, ideias vão se transformando em fatos, em ações, e foi caminhando, a população, né, a gente foi evoluindo em conhecimento, em informação, a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu. Mas por quê? Porque viveu junto agora. Se a gente volta, se a gente está nesse lugar da falta de respeito e a gente joga as pessoas, né? Não é joga, repele as pessoas. Você está repelindo as pessoas porque você tem a síndrome de Deus, como a Rô falou. Você tem a síndrome também de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, para sempre Gabriela. Você vai se isolar do mundo. Se todo mundo pensar como você de se isolar, a gente caminhou e vai começar a retroceder. Porque não tem como as coisas continuarem a evoluir no isolamento. E assim, né, algo que me ocorreu agora. Para as pessoas que acham que não precisam de ninguém, não sou autossuficiente, não estou afim de opiniões contrárias, eu não estou afim de respeitar ninguém, só para te lembrar que para você existir, precisou que alguém deformasse o corpo, passasse 9 meses carregando o teu peso, passasse por um momento de dor para que você existisse. E para que você se mantivesse vivo, alguém trocou sua fralda, te amamentou, te segurou no colo, te ensinou a andar, te ensinou a falar. Agora que você sabe tudo isso, joguei, eu sou o Deus. Eu sou o cara. O cara. Que cara? Né? No mínimo, comece com autorrespeito. Autorrespeito à sua história, autorrespeito às suas origens, autorrespeito ao que você crê, aos ensinamentos que lhes foram dados. Você foi forjado com o conhecimento daqueles que você conviveu. Exatamente. Então agora, se eu não quero respeitar ninguém, então eu me enclausuro, eu não me relaciono com as pessoas porque eu prefiro. De repente, se for para não respeitar as pessoas, é até melhor.
Mas é uma pena que você está se essa privando pena, na verdade, de ser humano. não, na verdade, gente, a gente precisa aprender. Não tem, a gente não tem escapatória. A gente, é o nosso processo de aprendizagem. Não, mas há não tem pessoas que jeito. abriram mão. Mas aí você vai ficar, Infelizmente. você vai perder, você vai fazer o que aqui? Perdeu. Uma pessoa que acha que é Deus está perdendo a chance de ser respeitado, de ser admirado, de ser amado, Olha, de assim, dar boas gargalhadas com pessoas incríveis, porque confesso, então, como há pessoas incríveis no mundo. Agora, para que elas existam ao seu redor, o mínimo que deve haver. então, mas aí quando você diz que ela vive, tudo bem, então ela se isola e fica se ela não aprender a ser respeitoso, galera, é assim, natureza. Olha para a natureza. Quando você não tem mais serventia, ela acaba contigo. Então olha para a natureza, vê para a árvore, vê passarinho, vê o que for. Quando não tem mais serventia, você está fora do processo. Então se você está isolado no mundo, porque eu sou assim, eu nasci assim e eu não vou mudar, então eu vou me isolar, cuidado, porque o que é que você está emanando para o mundo? Porque enquanto a gente está aqui trabalhando, trazendo informação, errando, acertando, mas estamos ali lutando, tentando trazer o outro para cá, tentando trazer o outro para uma vida melhor, tentando ensinar, enfim, a gente está sendo proveitoso. A natureza está nos usando para que a evolução aconteça. Né? Agora, desculpa, você não tem serventia, você está fora do processo. Desculpa, é o que eu penso. É certo o que eu penso? Não sei, mas é o que eu penso. É o que você pensa. E é aquela história, né? Eu acho que respeito à vida, respeito a si mesmo, respeito à sociedade, respeito às leis, às regras. Onde quer que nós vamos, a regra de convivência, a regra de relações humanas, a regra de relações de trabalho, ou seja, e sempre lembre-se do seguinte: existem regras, existem diretrizes, existem comportamentos para que a gente não enlouqueça. Porque exatamente por tantas pessoas estarem infringindo regras e ditando um mandamento que ela mesma criou, que a gente tem tanta dificuldade nas relações humanas. Então a gente precisa ter um amparo. Para que lado eu vou, como eu devo me comportar numa situação X ou Y. Porque ainda, lembre-se da gramática, que é um exemplo tão, né? Ai, por que existe a gramática? Porque a gramática é tão difícil, eu odeio a gramática. Se não houvesse normas de uma língua, a língua não existiria. Não, a língua existiria, mas ninguém entenderia nada. Entenderia, cada um criaria a sua própria língua, cada um criaria o seu jeito de se comunicar. Então tem de haver um consenso para que a gente viva em sociedade. E se você não consegue se autorrespeitar ou respeitar o outro, pelo menos respeite as regras. Exatamente. E para terminar, pelo menos a minha fala, quando você sentir que o mundo não precisa, né, de você, ou você é bom demais para o mundo, você é bom demais para o mundo, pense no seguinte: uma frase da Fátima Taf, que ela postou esses dias, eu achei genial. Quando tudo que você acreditar que é seu, se tudo que você acreditar que é seu for tirado de você, o que sobra? De novo, exemplo do Rio Grande do Sul, né? Pois é. Então pode acontecer. Então que você seja tão genial que você consiga centenas de pessoas sintam sua falta e vão que nadem quilômetros para te salvar. Para te salvar. Porque o que importa é o ser, não é o ter. E é isso que a gente faz aqui, né, Rô? Exatamente. O que a gente quer é saculejar você. Você se mexa, tira o seu bumbum da cadeira e se mexa para ganhar as asas. As duas asas, né? As asas do conhecimento, as asas da moral. Que é a moral? Moral é o ser. O que eu sou? O que eu estou contribuindo para esse mundo? Né? Enfim, é o que a gente quer, né? É que você se mexa.
Porque a gente só transforma se a gente começar a transformação em nós. Exatamente. Certo? Recebam o nosso respeito, que como a gente não conhece você, alguns a gente conhece. Alguns a gente conhece e respeita e ama, e para quem não conhece, a gente crê que você merece o nosso respeito. Inclusive, né, coloca aí nos comentários que a gente respeita muito a sua opinião, a gente quer muito. Lembrando vocês, gente, para que a gente chegue a mais pessoas, para a gente chegar, né, em mais pessoas, a gente precisa do carinho de vocês, da atenção de vocês, de compartilhar o que a gente está falando aqui, mostrar para as pessoas, né, curtir. Na pior hipótese, gente, curtir já ajuda. E não custa nada, né? Dar uma curtidinha lá, né, Rô? Exatamente. Ative o sininho para serem notificados quando novos episódios forem ao ar. Compartilhem os nossos vídeos, por favor. Inscrevam-se no canal para que os nossos números de inscritos subam e a gente fique muito, muito, muito feliz. Nos vemos no próximo episódio. Até!